Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricook da 5576 Marketing e hoje a gente está com uma médica com doutorado em medicina estética, avançada corporal e facial. Ela é uma referência enorme no mundo da bioplastia, professora, palestrante internacional e entende muito do que ela faz no dia a dia. Bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Keila Clava. Imagina, obrigada, Ivanzinho. É um prazer estar aqui hoje com você e poder contar um pouquinho aí da experiência do consultório, do dia a dia e da jornada aí. E o engraçado é que, assim, tem alguns médicos que me chamam de Ivanzinho. Você é que mais chama. Mas eu até tirei sarro e eu falei assim, não, quer saber? Eu vou até comprar o site. Então, se você entrar em ivanzinho.com.br, você entra no site da 5576 também. É um atalho. Gente, a doutora Keila é uma médica maravilhosa, né, doutora? Obrigada. E, assim, doutora, esclarece uma coisa, quando a médica ela tem doutorado, a gente tem que chamar ela de doutora? Bom, na realidade, como que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu sou médica formada já, vai fazer 19 anos. E a minha primeira formação foi terapia intensiva, tá? Então, eu comecei dentro do hospital, da linha da emergência, de pronto-socorro e UTI. E não me identifiquei muito com o trabalho, com a rotina do dia a dia, sabe? Não consegui a entrega, às vezes, que a gente quer de resultado para o nosso paciente, né? Que são pacientes graves, pacientes críticos. E eu acabei migrando para o lado da medicina estética. Dentro da medicina estética, a minha formação foi medicina estética avançada. E aí eu acabei evoluindo para o mestrado também dentro dessa linha. Fiz um mestrado internacional. E cá estou eu hoje, tenho um doutorado e um mestrado dentro da especialidade. Isso, bacana. E, doutora, são quase 20 anos de experiência como médica, né, trabalhando na estética a maior parte desse tempo também. Você é uma das pessoas que mais tempo trabalha com harmonização definitiva, com o PMMA. Sim. Né? Me conta um pouco da tua experiência, como é que é essa experiência com os preenchimentos definitivos? Bom, a minha experiência com os preenchedores definitivos vieram já desde o início. Então, quando eu comecei a fazer a pós-graduação em medicina estética, a gente tinha como único preenchedor, praticamente, o PMMA. Claro que naquela época existia um PMMA de qualidade diferente daquela que a gente tem hoje, né? Mas era um produto muito seguro, já desde aquele tempo, né? Daquele momento. E como todo produto, existia a primeira linha, segunda linha. E eu lembro muito bem que um professor meu falou assim, olha, vocês vão trabalhar com esse produto, essa linha aqui de PMMA, que ele é um produto bom, estudado, que tem realmente refinamento de produto. Mas vai ter muita gente que vai bater na sua porta oferecendo um produto de segunda linha, com preço melhor, falando que a qualidade é a mesma, mas não caiam nessa. E nessa época tinha manipulado também. Isso, então eram os manipulados, né? Então era um PMMA de qualidade ruim, micropartículas de tamanho irregulares, não era um produto puro, né? Então tínhamos problemas aí de esterilidade. Então tinha muita coisa em jogo, né? E eu lembro que ele falou assim para mim, Dr. Fernando Carvalho, até hoje eu lembro. Ele falou assim, não seja amigo da miséria, que a miséria te persegue. E eu levei isso para minha vida toda, sabe? Então, todas as vezes que chegava alguma venda de produto, né, que a gente tinha a origem meio, né, duvidosa, eu lembrava desse conceito. E aí eu fiquei sempre trabalhando com PMMA de qualidade boa. E nessa jornada toda da minha vida, eu só posso falar coisas boas do produto, né? É um produto que eu me apaixonei já desde o início, desde o começo. E depois entrou o ácido hialurônico e ele não me encantou, ele não brilhou os meus olhos como o PMMA faz. Eu lembro que você comentou isso num curso uma vez. Então, assim, eu faço ácido hialurônico em consultório, né? Quando o paciente quer algo temporário. Mas se você me perguntar qual é o seu primeiro produto, qual que é a sua escolha, o que é que você tem em você, é PMMA. Entendeu? Por quê? Porque eu confio, acredito, entendo, estudei sobre ele, sei como ele se comporta no organismo. Então, eu sei como que ele se comporta ao longo do prazo, né? E eu acho ele um produto fantástico. Massa, bacana. Então, você acha que é uma opção boa, por exemplo, a harmonização definitiva é uma boa opção para o corpo, para a face? Isso. A minha primeira escolha é o PMMA em harmonização facial definitiva, porque a gente consegue reestruturar os contornos da face, né? Então, as estruturas ósseas, a definição
do projeto facial, eu gosto muito de fazer com o PMMA. Né? Então, estruturar o zigoma, uma mandíbula, aumento, né? E o resto são detalhes, são refinamentos. E por que você prefere o PMMA em vez de um ácido hialurônico, por exemplo? Porque a entrega do resultado é superior. Então, o que eu consigo de resultado com o PMMA? Eu consigo uma estrutura real, uma estrutura que faz parte, né, da estrutura da face do paciente. Por exemplo, eu tenho na minha mandíbula há 10 anos. Então, ela faz parte integrada da minha mandíbula. Independente do meu processo de envelhecimento, ela vai estar sempre aqui sustentando. Então, eu sempre vou ter uma melhora da definição do contorno da face do que se eu não tivesse o PMMA. Então, por exemplo, não existe a pessoa falar, por exemplo, que o PMMA cai na face, digamos assim, tipo, não vai ficar pesado, não vai pesar nada. Não, o PMMA ele é colocado justa ósseo. Ou a gente coloca coladinho no osso, que ele faz parte integrada, ali ele colou no osso, então faz parte para sempre da minha estrutura óssea. Na região do zigomático, a mesma coisa. Na região do mento, exatamente igual. Então, em vez de pesar, que nem... Ele sustenta. Bacana. Esse é o brilho do PMMA, que você consegue realmente estruturar, né? E no glúteo, como é que funciona? No glúteo muda um pouquinho o processo. A gente vai trabalhar dentro da estrutura muscular, né? Então, na face eu gosto de trabalhar justa ósseo. No glúteo a gente trabalha no glúteo máximo. Então, a gente expande a fibra muscular. Então, a gente usa o preenchedor como se fosse aumentar a densidade dessa musculatura. E o meu músculo que é pequenininho, né, atrófico, eu expando. Eu consigo projetar, eu consigo levantar, eu consigo deixar esse bumbum mais firminho, dando aumento da densidade muscular. Entendi. E, assim, a estética, ela tem muitas fases, né? Ela passa por modinhas, por modonas, por um monte de coisa, né? Tem gente, por exemplo, agora tá moda da boca gigante, agora tá moda da boca pequena. Na boca, geralmente não é uma coisa que você coloca o PMMA, mas como é que você vê isso, por exemplo, trabalhando com procedimentos definitivos? O que é muito importante? A gente que trabalha com procedimentos estéticos e dermatológicos é entender o que é bonito, o que é belo. O belo, bonito, nunca sai de moda. Então, se você faz uma avaliação, já seja facial ou corporal, e ela realmente se encaixa dentro do que é a estrutura individual daquele paciente, nunca vai ficar over, sempre vai ficar bonito. Né? Então, a gente sempre fala do menos para o mais. E dentro do que ficou no mais, tem que ficar harmônico com todo o conjunto da obra, né? Então, se a gente sempre pensar pelo lado bonito, pelo lado harmônico, nunca vai ficar demais. Sempre vai ficar harmônico. E tem paciente que chega e fala, tipo, eu quero mais, e você fala não? Tem pacientes que chegam no consultório que querem mais. Quero mais queixo, quero mais boca, quero mais mandíbula, quero meu bumbum maior, mas daí a perna não comporta, né? Daí eu falo, então vamos treinar, vamos pra academia, engrossar as pernas, né? Ou vamos preencher um pouquinho do quadríceps, né? Que inclusive pra o PMMA harmonizar. ajuda, né? Também. É o que ajuda. O PMMA ajuda também na parte da musculação, Sim, né? o PMMA aumenta, né, o estímulo muscular e você tem um crescimento muscular maior, né, um desenvolvimento melhor. E, inclusive, meu esposo é ortopedista, né, ele acaba encaminhando para mim também os pacientes que, às vezes, têm uma lesão, né, teve um rompimento, né, muscular ou tendíneo, a gente precisa fazer um fortalecimento ali para evitar nova lesão. Também ele se comporta como terapêutico, não só estético. E, doutora, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Digamos que chegou uma paciente no teu consultório, ela tem um glúteo com muita flacidez. Tem algo que corrige isso? Então, e o que eu falo? A gente atende muito no consultório pacientes, né, mais idosos, com bastante flacidez, ou pacientes pós-bariátricas, né, homens ou mulheres também a gente atende no consultório. Para melhora de flacidez, a gente tem que definir se essa flacidez vem da musculatura, né, por falta de exercícios ou por uma condição clínica dela mesmo, ou se é da pele. Então, eu gosto muito de trabalhar com terapias combinadas. Então, por exemplo, eu vou indicar um preenchimento intramuscular para melhorar o formato, dar o lifting do músculo, e aí eu posso trabalhar com o PMMA como um bioestimulador de colágeno, né? Hoje em dia a gente sabe que o PMMA é o maior bioestimulador de colágeno que existe. Não tem nenhum outro deles que entregue a mesma quantidade de produção de colágeno e elastina. Então, eu consigo melhorar toda a parte tegumentar do tecido daquela pele com o bioestímulo através das microesferas de PMMA. E, doutora, você criou uma técnica que chama Double Lift Subcision. Né? Eu já te fiz essa pergunta uma vez,
Mas assim, você é famosa, né, no meio assim da bioplastia, no meio do PMMA. O pessoal fala assim, a Keila levanta qualquer bumbum, né? Então, tipo, assim, você tem cada caso que é um negócio espetacular. É através dessa tua técnica ou você usa mais alguma outra coisa? Geralmente é essa técnica que trabalha em glúteos pesados e volumosos, com flacidez, com gordura frouxa, com celulite. Então, a técnica da Double Lift Subcision veio exatamente para cobrir esse nicho que precisávamos associar às Que é bioplastias. aqueles glúteos esponjosos, né? Isso, os bumbunzinhos, né, com bastante volume. Então, a gente precisa dar uma enxugada nele, dar uma subida, E né? dá certo mesmo. Dá certo. E é definitivo. Definitivo. A tendência com o passar do tempo é só melhorar. Que massa, bacana. Por que Double Lift Subcision? Para chegar no nome, eu vou chegar lá na fase do início do porquê eu inventei esse tratamento, porque eu criei esse protocolo, não inventar, porque eu criei esse protocolo. Eu tive uma paciente muito querida do consultório, era minha paciente de anos, a gente fazia tratamento facial, tratamento, né, de botox, de tecnologias. E um dia eu falei para ela, amiga, vamos dar um up nesse bumbumzinho? Eu falei para ela. Ela falou, doutora, eu tenho muito volume no bumbum. Eu não quero trabalhar no meu glúteo porque eu já sou bunduda demais. Eu falei, você me permite dar uma olhadinha? Daí ela me mostrou o bumbum e realmente ela usava aqueles shortinhos de compressão para deixar o bumbum mais juntinho. Quando ela tirou aqueles shortinhos, aquele bumbum deu uma espalhada, assim, sabe? A gente viu que aquele bumbum era um bumbum com flacidez da pele. A maior visão que eu tinha era que o bumbum tinha muita gordura, mas era uma gordura frouxa, não era aquela gordurinha firme. Então, os shorts deixava aquela gordurinha mais levantadinha. E tinha as temidas celulites. Então, eu falei, por que a gente então não começa trabalhando, já que você não quer volume, por que a gente não começa melhorando essa celulite? Eu comecei a fazer a subcisão da celulite e tal. E eu percebi que aquela celulite não ficava, melhorava a trava da fibrose, mas o aspecto esponjoso do bumbum continuava o mesmo. Aí eu pensei com os meus anos de entendimento do PMMA e falei, bom, a função do PMMA é essa, essa, essa. Produção de colágeno, produção de tecido conjuntivo, produção de vascularização. O que é a gordura? É um tecido pobre em vascularização, pobre em tecido conjuntivo, frouxo nos seus ligamentos. Se eu tenho um produto que eu consigo melhorar o que é o problema dessa região, que é a gordura, eu vou conseguir melhorar isso. Eu falei, vou começar a dar uma projetada aqui. Aí fiz umas técnicas iniciais na paciente. Falei, opa, deu uma melhorada. Porque até então, colocar PMMA na gordura não era uma coisa que você via por aí. Ou era como preenchedor, né? Ou como bioestimulador. Mas pensar em compactar a gordura, melhorar o metabolismo da gordura, a oxigenação na região, e ainda não tinha se visto. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E aí chamei ela no consultório de novo, a gente fez 3 etapas. Aí, claro que eu fui melhorando a forma de distribuição, né? Criando uma rede de colágeno e de vascularização. E quando a gente... Claro que ela, nesse período, demorou 1 ano. E quando ela retornou, eu falei, vamos tirar uma foto para a gente fazer o segmento? Quando a gente colocou a primeira foto, porque a gente vai vendo paciente todas as vezes no retorno no consultório, não acompanha. O paciente se vê todo dia também no espelho, não acompanha. Aí, quando a gente pegou a foto da primeira sessão dela para a última que a gente tinha feito, nós duas ficamos de cara, né, no chão. Falei, meu Deus, ficou top esse protocolo aqui. Aí a gente fotografou, tal, eu concluí alguns detalhezinhos ali com ela das celulites. E aí ela falou, doutora, agora que meu bumbum tá ajeitado, eu quero fazer um pouquinho do preenchimento que você tinha me indicado lá no começo. Daí colocamos um pouquinho de preenchimento intramuscular, demos o final, né, o acabamento, a cerejinha do bolo. E ela tá lá, linda, plena, com 55 anos, o bumbum sem uma celulite, com a gordurinha no lugar, bumbum firminha, a calcinha de uma carpinha de circo foi para uma tanguinha. Então, muda muito a vida. Muda, né? E muda a confiança, muda muito. Sua autoestima muda muito. E, assim, uma coisa que chama muita atenção lá na tua clínica em Foz, né? Além da clínica ser linda e cheia de brilho. Ah, obrigada.
é que você tem um monte de tecnologias lá, né? Aham. Então você tem vários aparelhos. Qual que são os seus favoritos, assim? Olha, de todas as tecnologias que eu uso no consultório, a que eu mais gosto é o endolaser, Uhum, tá? Eu trabalho com o Ultraformer MPT, com Sizer, com o Morpheus, com o Lavien, com o Soprano, com N uhum. possibilidades aí que a gente trabalha. Mas o endolaser tem o meu coração. É, O eu- Helion, que é o laser de uhum. diodo, ele consegue uma entrega de resultado para gordura localizada, para flacidez de tecido, fantástica. É. O Endolaser ele não é uma tecnologia nova, mas ele, Não. assim, teve várias alterações nesses últimos anos, né? Qual Aham. que é a diferença, assim, por exemplo, por que tá dando esse boom de Endolaser agora? Então, o endolaser a gente usa na medicina, dentro da cirurgia plástica, há mais de 20 anos, né? Claro que aí no início, quando os primeiros endolasers que chegaram no Brasil, estava sendo estudado e criando protocolos, né, que entregassem resultados eficientes para o paciente. E na época foi acabado deixado de lado, porque entendia-se que quanto mais energia você colocava, mais lipólise você teria. Então, acabaram tendo muitos casos de queimaduras em pacientes, dá um risco, né, o pós-procedimento, né, com complicações e intercorrências. Então, acabou ficando de lado, meio obsoleto. Alguns médicos continuávamos aí trabalhando com ele. Eu trabalho com endolaser há 9 anos Uhum, e fiquei nesse período de 9 anos um tempo, às vezes, sem fazer, né, sem executar no consultório, por falta de demanda, porque não era algo que tinha uhum, procura. E agora, faz uns 2 anos para cá, surgiram outros endolasers com mais segurança na entrega da energia. Então, a gente consegue trabalhar de forma mais segura, tendo menos risco de queimadura, de lesões para os uhum. nossos pacientes. E também mudou um pouco os comprimentos de onda. Então, hoje em dia, a gente tem comprimentos de ondas diferentes, com entregas de resultados diferentes. Já seja para skin tightening, para retração de pele, já seja para subcisão de celulite, já seja para redução de Uhum. gordura. E você tem dado curso de Endolaser, inclusive, né? Isso. A procura dos colegas na fase inicial foi porque eu associo muito o endolaser aos protocolos de harmonização corporal definitiva, Uhum, né? Então, quando a gente fala de uma harmonização de glúteo, por exemplo, não é só o glúteo que a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar o conjunto da obra, né? uhum, A cintura, a proporção cintura-quadril, se tem culote, se tem a bananinha, né? Então, o endolaser, ele refina a técnica da bioplastia. uhum, E aí os colegas me pediram, por que não cria um curso sobre o endolaser, né? Como que isso a gente consegue melhorar a gordura da região sacral do paciente, uhum. melhorar aquele quadradinho inferior do bumbum. Eu falei, então tá, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha técnica. E foi assim, apresentei no congresso e eu tive que acabar. É, apresentou em dois congressos. Apresentou no Brasil, no BIOS aqui para mais de 400 médicos. Apresentou no BIOS México também, esses dias. E aí eu tive a oportunidade de mostrar um pouquinho os meus Uhum. resultados aí ao longo dos anos. E, nossa, tem cada resultado que não dá para acreditar nas coisas, né? Tem que seguir a doutora Keila. Quem não segue, segue a doutora Keila Clava. A gente vai marcar em todos os vídeos no Insta também, todas as coisas. Segue a doutora Keila, porque os resultados dela são muito bacanas. E uma coisa que eu posso falar de mim é que eu gosto de tratamentos que dão resultado. Um Uhum, dos motivos que eu gosto do PMA é esse. É um produto que eu tenho uma entrega de resultado. O uhum, Endolaser também é uma tecnologia que eu tenho uma entrega de resultado. Então, eu sou muito imediatista. Então, eu gosto de ver, fazer, resolver e pronto. Então, esse nicho da associação das duas coisas, para mim, me realiza como profissional. bacana. Doutora, atualmente, assim, os teus cursos, eles estão com certeza no top 5, assim, entre os 5 mais procurados para fazer no Brasil, 5 mais concorridos, digamos, se não for dos primeiros mesmo. E assim, você tem dezenas de médicos formados já. Graças E a Deus. Aham. tanto em endolaser, bioplastia de glúteos, facial, corporal, a íntima também, que começou a bombar, só que você já faz anos também, Aham. né? Já tem um monte de casos. Você tem agora também o curso de Double Lift Subcision, também Também. específico. Aham. Como é que você, assim, tipo, você faz
tanto o procedimento e, assim, as grandes referências vão fazer curso com você também para aprender as tuas técnicas, né? Que as tuas técnicas não é uma coisa, assim, sempre tradicional. Você vai além de muitas coisas também, né? Eu sempre brinco, né, que eu sou da época dos dinossauros, né? Quando eu aprendi a trabalhar com o PMMA, a maioria das coisas eu fui aprendendo no dia a dia. Eu lembro até hoje, o primeiro bumbum que eu fiz, eu fiquei com dúvidas sobre o tratamento da paciente e eu tive que mandar um e-mail para o meu professor na época com as fotos e demorou uns 3, 4 dias para ele responder. Então, assim, a maioria das coisas eu fui aprendendo no dia a dia, né? O que é viável, o que não é, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar. E eu sou muito observadora. Então, eu acho que é por aí a coisa. Uhum. Uhum. E é interessante você tocar nesse assunto de você mandar um e-mail, porque hoje em dia a gente, em vez de e-mail, tem um WhatsApp. Isso. Né? Aham. E, por exemplo, nos teus cursos eu sei que tem grupos, né, que os médicos entram num grupo e fica um grupo daquela turma, por exemplo, né, tem o Biosymmetric Academy também, que você é muito ativa lá no grupo. Esses grupos, eles permitem quem, por exemplo, está começando a fazer o procedimento, a realmente esclarecer essas dúvidas, porque é Isso. normal, né, por mais que não importa a quantidade de pacientes modelo que você tenha, você vai ter pacientes que são diferentes às Com vezes. certeza. E no meu caso, por exemplo, assim, desde que eu comecei as mentorias e os cursos VIPs e os hands-ons, eu sempre sou muito aberta com os alunos. Então, você vai ver, se você, para qualquer aluno que você tiver meu perguntar, você tem o seu contato ativo com a doutora? Tem. Uhum. Então, eu deixo eles livres para fazerem as perguntas, para fazer o planejamento. Eu gosto que façam um planejamento comigo, até se sentirem seguros, manda foto, eu faço desenho, faço um esboço, a gente troca ideias e mantenho essa linha de conversa constante. Não zero grupo, não. Eu tenho muitos grupos no meu Bacana. telefone, todos ativos. E falando nessa parte das referências que te admiram e também que admiram o teu trabalho, a gente teve um curso, eu tô citando esse curso de speakers nesses últimos episódios, mas assim, a gente teve um curso de speakers com o criador da técnica, com o Dr. Naco, né? Então tava você, tava a doutora Analia, tava o Dr. Gustavo Camargo, né? Tinha vários médicos que são referências mesmo, a doutora Manuela Facina, a doutora Mariana Ribeiro. Então assim, tinha muito médico referência naquele evento e uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo foi que teve um caso específico que tinha mais flacidez, você usou a tua técnica e o Naco ficou encantado com a tua técnica. Tanto o Naco quanto a secretária dele, né? E você fez a secretária, não, a assistente do Naco, né, também. Então, assim, ela perguntou pro Dr. Naco, Dr. Naco, você autoriza que a doutora Keila faça o procedimento em mim? Porque eu quero muito. Aí o Dr. Naco falou... Por favor, porque eu quero aprender com a doutora Keila. Foi muito lindo aquela cena. Eu me senti muito lisonjeada nesse dia e eu fiquei muito feliz de poder agregar, né, um pouquinho do meu conhecimento para quem tem tanto conhecimento com o PMMA. E foi fantástico, foi incrível para mim. Uhum. E uma outra coisa que é bacana também é você pegar os resultados dos teus alunos, né? Então, que não é só o resultado, por exemplo, eu consigo muito resultado, mas você conseguir explicar para as pessoas, para os alunos, para os médicos, né? Que às vezes o médico, assim, ele não, às vezes não tem experiência, às vezes ele tem algum receio, segurança. Às vezes ele não tem uma visão daquele procedimento semelhante, mas você também pega os alunos assim, tanto pela prática no teu curso, mas os alunos eles te admiram de um jeito, né, pela confiança que você passa para eles, que é muito lindo também de ver, é muito bacana. Eu tento sempre estar disponível, né? Então, eu não guardo conhecimento, eu falo, né? Eu tento entregar o máximo do que eu tenho de conhecimento, né? E para que eles consigam realmente absorver o máximo que eles consigam de mim. Então, eu falo, quando acaba o curso, eu tô com as energias acabadas, mas com a sensação de dever cumprido. Beleza. Doutora, uma outra coisa, assim, é curiosa até, né? Por que homem não tem celulite? Homem não tem celulite por causa da estrutura anatômica. Os homens são diferentes das mulheres. Então, a gordura corporal masculina, ela tem células diferentes, disposição dos tabiques diferentes e metabolização diferente. Então, as mulheres são as abençoadas com as benditas celulites.
E você é famosa por tratar da celulite, né? Você deu palestra no México esses dias, você deu um show na palestra, todo mundo falou bem dessa palestra e você foi ovacionada no final. Como é que foi essa sensação de estar numa palestra internacional, falando para médicos fora do Brasil? E detalhe, no México as pessoas falam espanhol. Você fala espanhol? Yo hablo español, chico. Desde pequeñita practico el español. Você deu a palestra em espanhol? Espanhol, aham. Que massa. Na realidade, assim, quem me vê conversando, assim, não sabe, mas eu sou muito tímida, sabe? Para conversar, para começar a puxar o assunto, começar uma palestra, alguma coisa assim, eu sou bem tímida. Depois eu vou me soltando no meio do caminho. Então, no início, fora de casa, né, fora do Brasil, em outra língua, né? Eu fiquei um pouquinho acanhada no começo, mas depois tudo fluiu bem e foi tudo tranquilo. Eu consegui passar o conteúdo, as informações da WLI Subcision e para eles foi algo, né, inovador. Sim. E foi realizador, foi bom. E outra coisa também, né, falando nos médicos que te assistem, que te acompanham, você está dando aula na pós-graduação de bioplastia. A princípio você ia dar um módulo, mas os médicos adoraram tanto, eles gostaram tanto, vários deles foram fazer teu curso, inclusive, né? E assim, só que eles assistem as tuas aulas, eles ficam vidrados, tipo, você já tá na terceira aula, entendeu? Tipo, então assim, eles adoram, eles pediram, por favor, traz a doutora Keila de volta, né? Então a gente já trouxe, a pós já trouxe, né, várias vezes, você a terceira vez, e assim, os olhos dos alunos brilham quando eles veem a tua aula, né? Você acha que o futuro dos procedimentos estéticos, por exemplo, da medicina estética, ele é esses procedimentos não cirúrgicos? Mas você sabe que o conceito da medicina estética é exatamente esse. É uma linha muito tênue entre a dermatologia estética e os procedimentos que sejam minimamente invasivos, né? Então, quanto menos invasão a gente tiver, menos agressão no organismo, é mais a característica da intenção da medicina estética, né? É trabalhar de uma forma segura, com uma entrega eficiente de resultados, que não atrapalhe a rotina do dia a dia e que a gente consiga fazer os refinamentos necessários. Então, eu falo que a gente tem que cuidar dentro da medicina estética é a gente não invadir a área da cirurgia plástica, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Eu trabalho com estética, daí você vê, querendo ou não, o colega invadindo a área que é da plástica. Então, a gente tem que ficar muito centrado no que compete a nós, né? E o que compete a outra especialidade. Uma outra coisa que chama atenção, doutora, é que você faz procedimentos definitivos, né? Mas os teus pacientes, eles passam anos e anos voltando no teu consultório, né? Muitos deles, inclusive, quando eu estava lá, eles falaram, não, eu só confio na doutora Keila, só confio em você, doutora. E isso me faz lembrar que muitos médicos, eles costumam dizer, procedimento definitivo não segura consultório. Não, e tá lá você... que é o contrário. O que faz o paciente voltar? O que faz o paciente voltar no seu consultório, independente do tempo de afastamento, é a confiança que ele tem em você. Então, se ele sabe que você é um médico que realmente vai entregar o resultado que ele quer e que ele sabe que você vai fazer a melhor escolha, né, possível para ele, ele vai voltar, independente do preenchimento ser definitivo. Então, ele vai começar, por exemplo, com preenchimento de glúteo, depois, mais para frente, ele vem e faz um pouquinho de panturrilha, né? Mais para frente, ele vem e faz um tratamento facial. Nesse inteirinho, ele pode ir fazendo as tecnologias para ir fazendo os refinamentos, né? Ou ele vem para fazer uma melhora da qualidade de vida, ver como estão seus hormônios. Então, tem uma gama de tratamentos dentro do consultório que não é só os tratamentos definitivos. Eu falo que quando a gente tem um paciente definitivo de procedimentos, esse paciente sempre vai ter um pouquinho de mim. Então, assim, a entrega é muito, muito intimista, né? Então, é muito próximo, né, o relacionamento que eu tenho com esses pacientes. E eles voltam, né, já para um detalhe, ou não vem mas indica alguém, traz o filho, traz o marido, né, traz uma amiga, tá? Bacana. Esses dias eu tava conversando com um médico, o episódio nem foi pro ar ainda, mas eu tava conversando com ele e ele falou o seguinte, que tem muita paciente dele, que ele faz o glúteo, por exemplo, e a paciente fica sabendo que ele faz o procedimento íntimo masculino, por exemplo.
E aí a mulher fica louca pro cara fazer o procedimento íntimo. Esses procedimentos íntimos, eles são seguros mesmo? Eles têm alguma indicação mais ideal, digamos assim? Dentro do que é procedimento íntimo, a gente tem também uma gama de possibilidades de tratamento. Uma delas é a gente fazer o preenchimento masculino ou feminino com ácido hialurônico. Então, o paciente vai retornar no consultório todo ano. Ou a gente pode fazer o procedimento definitivo com o PMMA. Então, o paciente geralmente vai fazendo 1 ou 2 vezes, 3, até a gente alcançar um nível que fique esteticamente, né, ajustado para aquele perfil corporal do paciente. O procedimento em si, ele é muito tranquilo de ser feito no consultório. A técnica de realização das duas são exatamente iguais. A anestesia local, o procedimento é indolor, faz o procedimento com ácido hialurônico ou com PMMA. O pós-procedimento também é igual, tá? Então, tem que se resguardar aí de atividade sexual. E depois que é feito o procedimento, vida que segue. É só usar o biscoito. Certo. Uma coisa que chamou a atenção que você comentou agora há pouco foi os produtos, né? Então você falou, eu gosto de usar um produto que seja de qualidade, né? A gente sabe que o PMMA feito atualmente ele é muito diferente do PMMA manipulado, que inclusive foi proibido pela Anvisa, que foi o PMMA manipulado, o fabricado pela indústria continua sendo autorizado, né? Sim. E você tem a tua marca de preferência, como outros médicos têm a marca de preferência também. Tem algum fator que você tem a tua marca de preferência? Não precisa citar o nome, não tem problema. Mas assim, existe alguma coisa que faça você preferir essa marca do que outras? Então, no Brasil nós temos 2 marcas de PMMA, certo? O que difere entre cada uma delas é assim, foi feito um estudo comparativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi feito um exame histológico, né, dessas partículas de PMMA e foi feita uma varredura microscópica. E foi observado que essas partículas de PMMA eram iguais. As duas tinham ali mais ou menos 40 micras, não variava ali a qualidade da partícula, mas que tem realmente um veículo diferente. Um é carboximetilcelulose, que é a marca que eu uso, e o outro é o hidroximetilcelulose, tá? Dentro da marca que eu uso, que é a Biosimetric, a carboximetilcelulose, eu acho ela mais fácil de ser moldado. Então, como eu quero um produto que ele se acomode na estrutura muscular, então eu estou preenchendo um glúteo, eu quero que ela se entrelace na fibra muscular e eu consigo uma expansão volumétrica desse glúteo, eu consigo melhor esse acomodamento do produto com a marca que eu utilizo. O pós-procedimento também, por ser um produto mais moldável, é mais confortável para o paciente. Depois que o veículo saiu, as micropartículas são as mesmas, vão produzir colágeno e elastina na mesma proporção, tá? É mais o pós-procedimento e a moldagem do tecido que eu consigo melhor com a linha que eu uso. E doutora, uma coisa também que é muito importante assim, em cada consultório, principalmente nos consultórios de que a gente vê mais sucesso, geralmente é equipe, né? E você tem, por exemplo, uma secretária, assistente que é fantástica, que é a Clary, né? Então a Clarice, um beijo para você, né? Eu queria que você estivesse aqui também, que você ia dar um papo massa, tá um papo muito bacana, tá? Espero que você esteja tudo tranquilo aí, que esteja tudo bem. Um beijo, se cuide. E assim, ter uma equipe bacana faz toda a diferença, né? E a equipe alinhada, por exemplo. Então, você tem uma equipe que fala assim, não, eu sou responsável também pelo sucesso da clínica. Então, muitas vezes, tem médico que é muito bom no procedimento, que é muito bom em tudo, mas às vezes ele não tem a equipe certa ainda. Não tem ajustado certo. Isso. Lá no consultório, eu tenho a Clarice, que você já conhece. A Clarice é meu braço direito. Ela está comigo há uns 4 anos e desde que ela entrou na minha vida, a minha carreira mudou. Então, eu era realmente aquela médica boa de consultório, boa com os pacientes, mas a equipe que eu tinha por trás não era adequada para mim. Então, quando a Clarice entrou na minha vida, que já era um caso de amor antigo que eu tinha por ela, eu já ficava pescando ela nos outros lugares que eu trabalhava, aí quando eu consegui trazer ela para mim, eu falei dos sonhos que eu tinha. Ela falou, doutora, o que você precisa, né, de mim? Eu falei, né, consultório, as coisas da rotina. Inicialmente era isso. Aí a gente tem muita afinidade. E a gente acabou virando amigas. E ela falou, doutora, qual que é o seu maior sonho? Eu falei, claro, eu acho que o meu maior sonho seria um dia ensinar um pouquinho sobre PMMA. Porque a paixão da minha vida
é trabalhar com PMMA. Ela ficou com aquele assunto na cabeça, ficou remoendo, e falou, doutora, eu vou organizar um negócio. Vamos pensar, vamos realizar seu sonho. Aí ela foi daqui, foi de lá, fez um contato aqui, fez um contato lá, e só sei que essa mulher apareceu, doutora, já marquei o seu primeiro curso. Eu falei, como assim, Clara? Que curso? Não, a senhora vai dar um curso de glúteo e tá organizado e vai ser aqui em Foz do Iguaçu. Eu falei, mas eu não vou conseguir dar curso, eu sou tímida, não consigo. Não, se tá com medo, vai com medo igual, sabe? Então, todas as vezes da minha vida que eu fiquei com medo de dar um passo a mais, ela tá lá atrás para me empurrar. Não, e o bacana disso é que eu sempre escutei muito, nossa, eu queria fazer um curso com a doutora Keila, eu queria fazer um curso com a doutora Keila, mas você não dava cursos. Exato. Era por causa dessa timidez também? Pela timidez, porque já tinham me pedido antes, e eu falei, vou ver, vou pensar, vamos ver, né, a possibilidade, e eu ficava no meu cantinho. E aí, graças ao empurrão dela, a coisa aflorou. E eu só tenho a agradecer, porque eu acho que se não tivesse ela junto comigo, não é nem atrás empurrando, não, é do lado. Se eu não tivesse ela do meu lado, eu tinha ficado só no sonho e não conseguiria ter desabrochado esse projeto. Bacana, a Clara é muito bacana mesmo. A Clara, assim, o trabalho dela é sensacional, é fantástico. E uma outra coisa que mudou muito também a minha vida toda é ter uma equipe de marketing por trás de mim. É aquela pessoa que consegue mostrar, apresentar o que eu executo. E essa equipe são vocês, da 576. Obrigado, doutora. Errado. Não tem problema, tranquilo. O nome é complexo. É verdade. E eu falo nisso, né? Então, assim, o que a gente consegue, né, sempre é juntos, né? Eu falo que a gente juntos é mais forte, né? Sim. Então, cada um entrega um pouquinho e eu consigo executar o meu trabalho com muita tranquilidade. Então, eu confio muito no trabalho de vocês. Obrigado. Confio muito no trabalho da Clary. E eu consigo dar curso, eu consigo trabalhar, eu consigo viajar tranquila, porque eu sei que a minha casa está bem cuidada. Tá tudo organizado. Inclusive, a gente está quase fazendo aniversário de 2 anos juntos. Né? A 55 é o consultório da doutora Keila. Doutora, foi um prazer ter você aqui. É muito bom sempre conversar com você, ver o teu sorriso, tua gargalhada, conversar. Eu tô tímida, tô vermelha. Tá? E assim, te desejo muito mais sucesso. Amém. Eu sei que você vai voar muito mais ainda. Amém. Eu tava ansioso demais para esse episódio. Agora deu certo da gente alinhar. Finalmente. São Paulo, né? Mas, doutora, obrigado. Foi um prazer ter você foi aqui. todo meu, imagina. Eu amei. Que bom. Gente, até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.